Esse monte de componente, não importa se é enxada, encanteirador ou rota encanteirador, vai ter aquilo lá, vai ter um inversor de sentido, vai ter um cardão, vai ter uma transmissão do inversor para o eixo embaixo, que pode ser via corrente, pode ser correia, pode ser engrenagens, depende do contexto, depende da marca, aí são escolhas, tá certo? Que é essa combinação que nós temos aqui. Vai ter aqui embaixo os esquis que eu posso regular a profundidade de ação do solo. Então toda vez que eu recolho o esqui até próximo da estrutura, a minha enxada rotativa desce até o máximo no solo. Do contrário, se eu empurro para baixo o esqui e eu levanto a enxada, eu faço o oposto, eu tiro as lâminas do solo e eu trabalho menos no solo, tá certo? Posso mexer aqui na abertura do anteparo traseiro, porque eu dirigi em cima na prática, e eu posso ainda mexer aqui embaixo no número de lâminas por flange, quantas eu coloco. Sempre lembrando que, como é um pêndulo que gira nesse sentido, eu tenho que ter um balanço de força. Então, se eu tenho 4 lâminas e eu tirar uma, tem que tirar o outro lado também, para poder equilibrar, senão ele começa a ficar desbalanceado. E a enxada vibrando, ninguém aguenta o trator. Voa pedaço porque lá tem enxada, trator e vem também. Não aguenta a vibração que vem para isso tudo trator em si. Então, esse é o basicão aí, tá certo? E é uma das máquinas mais versáteis. Por quê? Porque eu posso fazer infinitas regulagens. Se eu mexer na velocidade do conjunto, 2 velocidades. Se eu mexer em 3 aberturas aqui do lado traseiro, eu tenho 6 regulagens. Eu posso fazer N combinações. No mínimo, 120 combinações com tranquilidade. Quantos o cara usa? Uma, que veio de fábrica. Então é um caos total, tá certo? A depender do esforço, do tipo de solo trabalhar, eu posso mexer nas lâminas. Então, as máquinas vêm de fábrica, nesse caso aí, com a lâmina universal, que ela é côncava, nesse sentido aqui. Ela serve basicamente para solo seco, ela facilita a entrada do solo, só que ela demanda mais tração. Quando eu vou para a área de água, de arroz, por exemplo, banhado, essa lâmina ela não é tão efetiva em preparar e mexer pela estrutura do solo. E se ela ficar ali, ela pode juntar solo e não soltar, e eu pioro a minha condição. Então, para esse sentido, se eu vou operar somente em condição de banhado, em condição de área de várzea, eu troco para aquela lâmina veloz. E ali tem um erro, certo? Quanto maior o teor de água, menor é a resistência, né? Maior teor de água no solo, menor é a resistência que ele oferece. Então a enxada fica mais limpa, é uma enxada de 90 graus. Então ela bate, corta o solo e já limpa, fica pronto para ir de novo. Então eu posso fazer essa combinação. Quem quiser conhecer mais sobre lâmina, se clicar nesse site aqui, ó, vai aparecer pelo menos uns 30 tipos de lâmina. De tudo que é jeito, gosto, cor, material. Para quê? Para cada tipo de solo, para cada combinação de estilo que tem. Mas as variações ficam dentro deste grupo ou daquele grupo lá. Não muda muito isso aí, certo? Regulagens, vimos aquele dia no campo lá em cima. Posso mexer em velocidade e avanço do conjunto, é a mais simples, é a primeira, trocando de marcha, tá certo? Posso mexer na rotação do rotor, onde tem as lâminas embaixo que vão bater no solo. Então eu posso fazer o que? Combinações, posso trocar aqui de posição as engrenagens, posso mudar a relação entre elas e aumentar a rotação que vem no trator ou reduzir a rotação, a depender da necessidade. Pois não? Vamos lá. Não tem como dizer. Sei, com vocês. Perguntou. Pode abrir a janela? Vamos ver agora da dentro de ser para osso. Então tá bem. Então vamos finalizando aqui. Segurei. Número de lâminas por flange, está aqui, ó. Flange, está aqui, ó, lâminas. Eu posso colocar desde o mais simples, 2 lâminas por flange, até o mais complexo, que é 8 lâminas por flange, tá? Então, quanto mais eu colocar, mais eu desagrego só e vice-versa. E eu posso mexer ainda na altura do anteparo traseiro, que é essa abertura aqui. Colocando mais abertura, então desagrega menos o solo, e menos abertura acaba desagregando mais o solo, bate mais vezes esse material embaixo, certo? E basicamente a regulagem dela passa por isso aí, ó, tá certo? A regulagem desse tipo de enxada passa por essa métrica aí, em torno de 22, 25, 30 kW de força
para cada 1 metro de largura de corte, se eu trabalhar a uma profundidade até 20 centímetros. Tá certo? Então essa é a única meta que eu tenho lá. Uma enxada de 4 metros. Qual é a necessidade de potência trabalhando a 20 de profundidade? Se eu pegar 30 kW, 120 kW, certo? Dividido por 1,36, dá quanto? 88 CV de potência para tocar uma enxada de 4 metros até 20. Se ela atuar 10, pode ser um de 40 CV que toca, tá bem? Só que eu tenho que ver o potencial a ser compatível com isso, não. E não tem outra ajuste para isso aí. O que é que mudou? Que daí isso está no forno, aí está feito. Tá? Vocês não vão mudar, está aí o material. O que é que mudou disso aqui? Tem um modelo novo no mercado aí, que na frente disso aqui, eu tenho umas hastes igual ao clarificador. E aí, neste cenário, eu preciso dimensionar essa enxada não mais como enxada rotativa, 22 a 30. Eu tenho que dimensionar ela como uma demanda de força para esse clarificador. A atuação dela no solo em profundidade é a mesma, mas o dimensionamento para o trator tem que ser com base nesse clarificador. Não vai entrar aqui porque já estava no forninho isso aí há um tempo. Então, como foi efetivado? Vamos dizer assim, o grosso da garrafa agora, para frente, lá para o semestre vai ter que ter tecnologização, ainda está feita, né? Tem uma aula antiga ainda que tem feito ali, tá? Com coisas aí que já está indo para ultrapassar. Até que lá atrás não tinha isso aí. Começou a entrar alguma coisa no mercado, então ou atualiza ou fica para trás, certo? E esse é o básico, pessoal. Não tem muito que nós olhar mais, não. Preparo de solo é isso aí, certo? Intervalo comercial.